Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você e para o Muniz e para os nossos ouvintes e para quem está nos assistindo. Boa noite, Vera. Vera, a semana foi dominada pela decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro e também a entrada em vigor do tarifaço. Esses assuntos estão meio interligados, né? Começando pela prisão, ela gerou muito barulho, muita discussão. Você acha que o STF caiu numa armadilha do ex-presidente? Eu continuo achando que não, Carol. Comecei a semana falando que não havia outra medida a ser tomada pelo ministro Alexandre de Moraes e eu sigo com essa avaliação depois de passar a semana conversando com ministros, conversando com juristas, com criminalistas, até mesmo que atuam na ação da trama golpista, porque sim, foi uma armadilha, sim, o Bolsonaro testou os limites para saber se aconteceria algo com ele nesse sentido, seus filhos idem, e a justiça não cabe fazer cálculo político, eu acredito, nem para mais, nem para menos. E aí tem muita gente que acha que o ministro Alexandre de Moraes faz cálculo político sempre para mais, mas eu acho que deixar de decretar a prisão domiciliar do Bolsonaro diante de tudo que ele fez seria fazer cálculo político para menos, para justamente evitar uma grande repercussão política. Porque se ele descumpre sistemática e deliberadamente os termos de uma cautelar que existe contra ele, ele está, sim, sujeito ao agravamento dessas medidas. Ele e todos aqueles que são investigados, que são réus, etc. Mas ele não tem nenhuma condenação, é verdade. Porém, ele é alvo de um inquérito e, nesse inquérito, o ministro entendeu que havia risco dele tentar fugir do país pelo seu próprio histórico e que havia risco de obstrução à justiça se ele não ficasse primeiro com a tornozeleira eletrônica, que foi a primeira das medidas cautelares, e depois em prisão domiciliar. Então, eu acho que o que se fez não é diferente do que o que se faria com todo e qualquer investigado que testasse os limites da justiça da maneira como o Bolsonaro fez. Vera, controverso. Vera, deixa eu te pedir, a gente vai te ligar pelo telefone, tá um pouco ruim teu sinal, tá dando para ouvir, mas tá meio metálico, uma voz assim meio de Robocop. Nosso Wender Starles vai ligar para a Vera pra gente continuar da sequência aqui aos outros temas. A gente começou falando sobre esse assunto, né, da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, toda a polêmica jurídica e política que isso criou. Vamos falar também de tarifaço. Mas vamos seguir pelo telefone porque a tecnologia hoje está nos deixando na mão. Temos já o Wender Starles. Fala, Muniz. Justamente numa semana dessa, né, Carol? A gente precisa de atenção total, porque a quantidade de coisa que aconteceu nessa semana e que vai continuar tendo repercussão, que é sobre tudo isso que a gente precisa entender com a Vera, a gente precisa ter ali a Vera cristalinamente com a gente para a gente poder acompanhar esses próximos dias. Já está de volta. Fala, Vera, para concluir o primeiro tema aí. Espero que vocês estejam me ouvindo melhor. Eu não sabia se era o fone, se era a conexão. Pelo jeito era a conexão. Vamos segurar o fone, vamos ver. Então eu dizia isso, que a justiça fez o que havia para ser feito diante de alguém que sistematicamente estava testando limites. Muito se falou também que o Alexandre de Moraes fica agora sem muita alternativa quando o Bolsonaro efetivamente estiver condenado, que se espera que ele esteja ainda esse ano. Sim, mas também nesse caso você não pode ir dosando o que você vai fazer antes e depois. Você tem de agir com os instrumentos que você tem na hora, e acho que foi o que o ministro fez. Agora, Vera, também muito se falou durante a semana se o STF poderia vir a revogar essa medida, seja com algum sinal, seja por uma insatisfação da corte como um todo, mas a semana está terminando com a prisão valendo. Você entende que tem alguma chance de revisão nos próximos dias ou nada muda a princípio? Eu acho que se houver qualquer revogação dessa domiciliar, Muniz, vai partir do próprio ministro, por entender que cessaram os riscos
que o Bolsonaro não oferece mais nenhum risco de fuga, por algum recurso da defesa, uma decisão da primeira turma, ou muito menos do plenário, revogando uma decisão dele, ou forçando ele, pressionando ele por uma revogação, isso não vai acontecer. A gente já vinha falando sobre isso. O ministro segue respaldado na corte, embora alguns tenham dúvidas, sim, quanto à extensão das medidas, à conveniência das medidas, eles não vão externar isso publicamente, muito menos por meio da revisão de uma decisão dele, por entenderem aquilo que eles ainda continuam compreendendo, que a corte está sob ataque dos bolsonaristas, sob ataque do governo norte-americano, que determinou uma série de sanções contra o ministro pela lei Magnitsky, inclusive consideradas ilegais, consideradas arbitrárias. Então, ninguém vai deixar de dar o respaldo a ele agora. Ninguém daqueles que sempre concordaram com o procedimento dele nessas investigações. É claro que se um dia os bolsonaristas, os nomeados pelo Bolsonaro, chegassem a opinar sobre isso, eles poderiam externar uma posição diferente, mas não vai chegar a esse momento de um recurso no plenário. Então, eu acho que segue tudo como antes. Ele foi flexibilizando algumas determinações ao longo da própria semana. A gente viu ele permitir visitas, retirar algumas restrições. Então, eu acho que isso pode continuar. Ele ia afrouxando aqui e ali as vedações que existem contra o Bolsonaro. Mas a corte rever a decisão do ministro, não tem nenhum espaço para isso. Vera, esse protesto da oposição também gerou muita gritaria, imagens para as redes sociais, mas de concreto a direita bolsonarista conseguiu alguma coisa? Está tudo muito nebuloso, né, Carol? Me parece que o Senado agiu de uma maneira mais clara nesse sentido e deixou claro que não iria negociar, deu um prazo para eles desocuparem o Senado. Davi Alcolumbre disse que faria a sessão ontem às 11 da manhã remota e fez, e que faria uma presencial às 6 da tarde e fez. Então, no Senado ficou mais claro, e ele também foi bem claro, cristalino, ao dizer que não vai tocar adiante o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que pode até chegar com as 41 assinaturas, mas que essa é uma deliberação do presidente da Câmara, do Senado, que cabe a ele, que é uma decisão política dele e que ele não vai tocar adiante. Então, acho que ele meio ceifou pela raiz do protesto, a ponto de alguns dos mais exacerbados ali fazerem fila para pedir desculpas a ele, para ficar de boa com ele. Na Câmara, a coisa foi bem mais confusa. A gente ficou o dia de ontem sem entender direito se havia um acordo ou não, se desse acordo tinha participado ou não o presidente Hugo Mota, e se esse acordo era no mérito ou de colocar para votar. Enfim, não se sabia direito o que tinha acontecido. Essa situação bastante nebulosa ainda continua, então ali a gente vai ter de ver se nos próximos dias vai aparecer alguma coisa que comece a denotar que foi feito sim um acordo sem a devida transparência em casos como esse. E a autoridade do presidente da Câmara, Hugo Mota, Vera, ficou arranhada nesse episódio? Teve aquele simbolismo de não conseguir ocupar a cadeira, teve aquela história de negociação com Lira, o ex-presidente. Como é que ficou a autoridade de Mota, hein? Muito, muito, muito arranhada, Muniz. O Hugo Mota já vinha de uma série de embates bastante confusos, em que ele toma posições às vezes até muito exacerbadas e que não fica claro a motivação para isso, e agora ele se mostrou um presidente muito fraco, muito dependente do seu antecessor. Foi o Arthur Lira quem negociou com os líderes, e aí no primeiro momento todo mundo negava que isso tivesse acontecido. Depois o próprio Hugo Mota deu uma entrevista ao portal Metrópolis admitindo que o Arthur Lira, que por sinal estava negando que tivesse negociado alguma coisa, tinha se negociado por delegação dele, Mota, ele disse Mota, e que não via nada demais nisso. Aí falou que vai sim punir quem levou os protestos até uma linha ali muito exagerada, etc. Mas agora já diz que se for vontade da maioria dos líderes, ele pode sim pautar a anistia para o 8 de janeiro. Então a gente não sabe quem negociou, a mando de quem, o que negociou,
e de que maneira esse acordo vai ser levado adiante. Então, uma absoluta falta de transparência, uma absoluta falta de autoridade e de clareza no que pensa e no que quer o presidente da Câmara. Se a todo momento que o bicho pegar, ele pegar e gritar para o Lira e ajudá-lo, a fama que ele já tem de ser muito inexperiente, muito novo, muito jovem, muito cru para um cargo tão importante, só vai aumentar. Ele tem a maioria do plenário. Tem maioria do plenário, mas o que se votou de tão relevante desde que ele chegou ao cargo em fevereiro? Muito pouco. E tem coisas muito relevantes para serem votadas, inclusive a isenção do imposto de renda. Então, é necessário que o presidente da Câmara, de verdade, sente na cadeira. E aí é uma questão que não é metafórica, é uma questão concreta. Estar na cadeira e comandar a casa para a qual ele foi eleito presidente. Vera, o pacote de ajuda para os empresários para compensar os efeitos do tarifaço até agora não saiu. O que está pegando, hein? Aquilo que a gente vem falando aqui, Carol, uma questão de últimos ajustes, de definir a extensão do pacote e a natureza das medidas. Por enquanto, vai prevalecendo a ideia do ministro Fernando Haddad de concentrar tudo em empréstimos via BNDES, com juros subsidiados, obviamente, com uma grande carência para que sejam pagos e em faixas ali de concessão que vão variar a depender do tanto que aquele setor ou aquela empresa foram afetados pelo tarifaço de 50%. O Lula estava pedindo muita atenção para que não houvesse captura de recursos públicos por setores que não foram tão afetados e que pegariam carona na ajuda, e ainda havia muita dúvida se depois disso, num segundo momento, o governo vai partir para a tal da reciprocidade, para retaliar os Estados Unidos de alguma maneira. Mas o entendimento que tem prevalecido, e no meu entendimento é o correto, é que o Brasil não tem tamanho, não tem estofo para bancar uma guerra olho por olho, dente por dente com os Estados Unidos. Primeiro porque é jogar dentro de uma mesma regra que é muito nefasta para as relações internacionais. Segundo, que realmente não tem fôlego para isso e as consequências poderiam ser ainda mais graves. Então, é melhor engolir a raiva, engolir mesmo a revolta com algo que é injusto, e é injusto mesmo, mas agir dentro ali daquela, enfim, da regra, e tentando minimizar os estragos. Vera, um outro assunto que teve um desfecho hoje também foi aquela questão da lei que flexibiliza o licenciamento ambiental, um assunto que contraria muito a ministra Marina Silva, por exemplo, e tantos ambientalistas, e hoje Lula decidiu vetar 63 pontos dessa lei que tinha sido aprovada no Congresso. Dá para a gente antecipar que pode ser um novo capítulo dessa guerra com o Congresso, com o Parlamento? Pode sim, Muniz. Inclusive, nesse momento, não sei se vocês ouviram, bip, era a ministra Marina Silva que estava me ligando. Avisei para ela que eu estou no ar e que eu ligo para ela em seguida. Provavelmente ela queria falar sobre esse assunto. Era algo que ela reivindicava ao presidente, portanto, os vetos atendem ao pedido do Ministério do Meio Ambiente, a análise técnica que ela vem fazendo de que da maneira como foi aprovada essa lei significaria um retrocesso imenso e um desmonte de todo o arcabouço de proteção ambiental do Brasil. Então, o Lula foi na linha do que a ministra desejava, mas o histórico recente do Congresso tem mostrado que veto presidencial deixou de ser um tabu. Então, se os vetos contrariam fortemente os interesses do Congresso, como esses contrariam, eles têm sido derrubados reiteradamente. Eu acredito que não vai ser diferente nesse caso. A bancada ruralista se empenhou muito por aprovar esse projeto. Ele foi aprovado, ele conta com o apoio do agronegócio, conta com o apoio também dos setores empresariais. Nessa semana eu entrevistei o presidente da CNI, falou a favor do projeto e falou que a CNI, portanto uma entidade da indústria e não do agronegócio, vai se empenhar
pela manutenção do projeto como ele está, portanto, pela derrubada de qualquer veto. Naquela ocasião, o Lula ainda não tinha vetado, mas ele já falava que se houvesse vetos, também o setor empresarial lutaria pela sua derrubada. Então, acho que vai haver uma pressão grande, além da disposição já inerente às bancadas do Congresso de derrubar esses vetos. Então, acredito que sim, que é algo que vai cair. E aí resta saber se o governo vai aceitar a derrubada dos vetos ou se vai até o Supremo para lutar pela manutenção da legislação de licenciamento ambiental como ela era antes. Vera, vamos fechar com Arlindo Cruz? Pois é, Carol. Perdemos hoje o sambista Arlindo Cruz, muito jovem, 66 anos, se não me engano, 63 ou 66? 66. Mas desde 2017 já enfrentando sequelas graves de um AVC hemorrágico que ele sofreu. É um sambista que os seus pares denominam como sambista perfeito, e dono de muitos clássicos do samba, e que vai deixar aí uma lacuna importante na música brasileira e que, enfim, está recebendo as justas homenagens de todo mundo do samba. A Carol escolheu uma parceria dele com o Caetano, que fez aniversário essa semana, fez 83 anos, postou uma homenagem e lembrou esse dueto que eles fizeram, que ele disse que ficou até nervoso de cantar ao lado do Arlindo Cruz. Vamos ouvir. Homenagem dupla, então, ao aniversariante Caetano e ao Arlindo Cruz, que vai deixar saudade. Vamos ouvir. Eu tive a certeza que a gente era assim, um longe do outro não dá pra ficar, não dá pra separar. Eu vou seguindo a trilha do amor, enquanto essa paixão me guiar, deixa o coração me levar, deixa o coração levar. Eu vou seguindo a trilha do amor, onde você quiser vou estar. Sem você não dá pra ficar, sem você não dá pra ficar. Linda demais. Vera, bom fim de semana, um beijo pra você, até segunda. Tá bom, gente, pra vocês também um ótimo fim de semana pra todos, um abraço aí na família do Arlindo, até segunda. Valeu, Vera, bom final de semana.